Fala pessoal, tranquilo? Prazer, sou o Gabriel Zebral aqui da área de projetos da FIA Júnior. Hoje eu só vou explicar para vocês algumas dicas também, algumas metodologias que a gente utiliza para resolução dos cases, e não só para resolução dos cases, mas como a gente lida um pouquinho com os projetos aqui dentro da FIA Júnior, beleza? Então, espero que sejam úteis as dicas. Boa sorte aí nessa próxima etapa do processo seletivo, e parabéns por ter chegado até aqui também. Então, é basicamente isso. Fechou? Vamos aqui rapidinho, para também não perder muito tempo do vídeo de vocês. A gente vai dividir a apresentação em três partes. Então, primeiro, o que que é esperado daquela de problemas, ou seja, a parte da ambientação de vocês, a parte inicial ali, que vocês já têm uma entrega para fazer. O que que são as metodologias e frameworks, qual que é a diferença entre os dois, e como funcionam as metodologias que vocês vão utilizar aí para as próximas etapas do projeto, para fazer as análises de vocês, para realmente entregar algo que seja direcionado para o cliente, nesse caso, para o case e para a apresentação, tá bom? Então, primeira coisa aí, o que que é esperado de uma quebra de problemas? Vou trazer para você, a gente utiliza aqui essa divisão aí, esse framework, e divide em cinco etapas a forma que a gente vai quebrar os problemas. É só uma forma que a gente utiliza, mas não é algo para deixar muito claro para vocês, é algo para deixar mais visual, como que vocês precisam pensar e executar toda essa quebra de problemas dentro de um projeto, dentro de um case, nesse caso, tá? Então, fiquem livres para poder utilizar qualquer outra metodologia, tá? Vou explicar a diferença de metodologia e framework. Qualquer outro framework também, fiquem livres para poder utilizar na apresentação de vocês, beleza? Então, primeira parte aí, vou trazer para vocês o que que é esse diagnóstico, essas respostas, as key questions, hipóteses, as conclusões, e elas são divididas aqui em três partes, que serão os objetivos de cada etapa, os enfoques e o que é. Vou realmente resumindo ali o que que é cada etapa, tá? Então, parte de diagnóstico, a parte que a gente vai começar a fazer perguntas, muito mais trazer uma escutativa durante a conversa inicial com o cliente. Então, são perguntas que sejam direcionadas, que vocês vão conseguir ter mais contexto, conseguir pensar um pouquinho melhor o problema do cliente. Basicamente, seria a primeira conversa com o cliente, a nossa primeiro contato ali, ou a leitura do case que vocês tiveram já. Então, esses primeiros contatos são essa parte de diagnóstico, a gente vai entendendo um pouquinho melhor, entendendo onde que está o problema. Então, diagnóstico, quando você vai numa consulta médica, é para isso. O médico vai te fazer muitas perguntas, você vai responder aquilo, ele vai aprofundando, e aí sim ele vai entendendo onde está o problema, beleza? Então é a mesma lógica que a gente utiliza aqui, é a mesma lógica para a gente poder quebrar esse problema. Segunda parte são as respostas do cliente, seja a resposta do cliente ou o que você achou ali pesquisando. Então, o que a gente vai fazer com essas respostas? A gente vai organizar e validar com o cliente, a gente vai mostrar para ele o que que a gente conversou na reunião, a gente vai mostrar para ele quais são as principais perguntas, entender, mostrar que a gente entendeu o modelo de negócio, está entendendo um pouquinho do mercado, está indo atrás de pesquisar coisas do mercado, que são informações que sejam relevantes para a gente poder se ambientar realmente no mercado e entender muito bem como funciona aquele mercado, tá? Então, basicamente é isso. A gente vai utilizar dados de mercado, vai utilizar as informações do cliente, a gente vai organizar todas as respostas, organizar tudo que a gente fez até o momento. Com base nessa organização, né, a gente está agora entendeu muito bem o contexto do projeto, entendeu tem um business sense ali legal do projeto. A gente vai colocar as key questions. O que seriam essas key questions? Serão as perguntas centrais que a gente precisa responder do projeto. Então a gente vai, com base nessa conversa inicial, ó, esses são os objetivos, né? São as perguntas centrais que a gente precisa responder do projeto. Com base nessas perguntas, aí sim a gente vai começar a trabalhar e quebrar o problema mesmo e criar hipóteses e conclusões aí para o projeto como um todo. Então, essa definição das perguntas centrais vai ser o que vai basear, tá aqui, vai guiar o projeto de vocês, tá? Então, é o guia do projeto. Como eu falei, o principal foco é vocês terem clareza das perguntas, terem um alinhamento estratégico ali com o cliente, foco em organizar as perguntas, então não pegar para cima, mas também não pegar para baixo, ali no excesso e na falta de perguntas, e ter muito claro que vão ser as perguntas que vão definir seu projeto do início até o final. Então, vai definir seu trabalho, vai definir como vocês vão fazer o projeto ou o case de vocês, tá? Penúltima parte aí, o quarto passo, são as hipóteses. Com base nessas perguntas centrais, como eu falei, eles vão guiar o projeto. Com base nessas perguntas centrais, vocês vão criar hipóteses de resolução para as perguntas, ou seja, possíveis respostas para as perguntas centrais, tá? Então, aqui que começam as metodologias de quebra de problema, aqui que a gente começa a realmente entender como quebrar o problema, enfim, como utilizar uma issue trick, vou deixar um material de apoio para vocês, se vocês quiserem se aprofundar, a gente vai criar hipóteses ali de como resolver essas questões. Então, é isso aqui que vai definir o nosso dia de trabalho, o nosso modo de trabalho, para onde a gente vai pesquisar, para onde a gente não vai pesquisar. Então, vai definir muito a nossa prioridade, o nosso foco durante o trabalho, que são essas hipóteses e a forma que a gente vai organizar essas hipóteses, tá?
É muito importante que as hipóteses sejam fundamentadas, então, eu acho que o ponto principal aqui é que vocês vão utilizar até o final do case de vocês, e a última etapa seria a validação dessas hipóteses, ou seja, elas precisam estar bem fundamentadas para não chegar na hora da conclusão ali do projeto de vocês mudarem todas as hipóteses e ver que não tinha nada a ver com o que vocês estavam pensando no projeto e ter que refazer, ter um retrabalho muito grande. Então, elas precisam ser bem fundamentadas, bem construídas, para que não seja só um chutômetro, mas sim com base também no business case de vocês, na ideia que você já tem do negócio, na ideia que o cliente tem do negócio, na ideia que vocês pesquisaram do negócio. Então, usem essas três bases aí para poder definir bem as hipóteses, tá? Última parte seria a conclusão, que é realmente o trabalho final. A gente vai validar as hipóteses ou não e gerar recomendações, que é a parte principal aqui dessa conclusão. Então, uma consultoria que é gerar planos de ação, ações práticas que dão resolução prática para o cliente. Ou seja, a gente vai, com base em toda a pesquisa que a gente teve, validando as hipóteses ou não, trazendo dados de mercado, dados de conversa que a gente teve, enfim, todos os argumentos que a gente tem ali, a gente vai trazer como ações práticas, resumir e direcionar para o que o cliente tem que fazer, que seria basicamente a definição de um insight para deixar muito claro para vocês, tá? Então, basicamente são essas cinco etapas para fazer a parte da meditação de vocês, para vocês conseguirem entregar algo que seja muito bom, que é o que a gente espera, tá? Vou deixar aqui com material de referência também, mas o que a gente espera é que vocês façam uma boa criação de problemas, uma boa resolução de hipóteses, tá? Esses são os materiais de referência aí para tanto o Issue Tree, que eu comentei para vocês, cinco formas de ser MISC, que é de um site, e Five Step Process, que é seguindo um processinho de pensamento. Não vou entrar muito, só deixando como material de referência caso vocês queiram utilizar. Boa. É, aqui eu vou trazer a diferença do que são metodologias e frameworks para aprofundar no próximo assunto das metodologias, para vocês terem muito claro ali como que vocês vão trabalhar daqui para frente, tá? Então, a primeira parte que é uma metodologia, é uma sequência mais ampla, lógica, para você aprofundar em um assunto ou direcionar uma caixinha de um assunto que você vai procurar. Deixa eu ver o exemplo aqui da análise Pestel, por exemplo. Então, é uma análise que vai focar na parte política, econômica, social, tecnológica, enfim, toda a parte, todos os aspectos aí que a própria análise identifica como prioritários para você analisar de fatores externos de uma empresa. Então, a metodologia ela vai te indicar um passo a passo, tipo, ela vai ter uma sequência muito mais lógica de como você vai fazer aquela análise e te ajuda a priorizar também, te ajuda a ser uma ferramenta para você estruturar e priorizar. Então, eu queria deixar assim uma relação ampla, uma analogia ampla. Pô, a metodologia vai ser a ferramenta dentro da caixa de ferramentas. Então, se você quer pregar um prego, você não vai pegar uma chave de fenda, você vai pegar um martelo. Então, a metodologia seria esse martelo que você vai utilizar. Você precisa escolher a metodologia certa para o caso certo, não só usar por usar a metodologia, beleza? Então, deixar muito claro isso para vocês. Framework é uma forma de apresentação, uma forma de você organizar seu trabalho, muitas vezes, realmente fazer um framework do seu trabalho. É uma forma de organização e apresentação visual que você vai seguir, tem uma sequência lógica. Deixei alguns exemplos aqui. Um dos exemplos é justamente esse aqui. Isso aqui é um framework, é uma forma de organização do trabalho, não necessariamente a gente fez uma análise, mas ajuda muito a guiar a apresentação, a guiar a forma que a gente pensa. Então, o framework é muito criado de forma mais simples, flexível, ele é muito mais amplo do que a metodologia, inclusive. Então, essa é a diferença entre os dois. Como relação, então a gente pode. Nenhum dos dois vai dar a resposta final para a gente, muito uma forma de apresentação ou de procurar os insights, que no caso das metodologias, mas eles precisam ser trabalhados muito bem em conjunto para que seja uma apresentação visual, uma apresentação que seja clareza e mostre muito bem o nosso raciocínio, beleza? Aqui é um exemplo de framework, então aqui a gente divide as frentes de trabalho com as key questions que vocês vão utilizar também. É um modelo só que a gente utiliza internamente algumas vezes, algumas situações, não é sempre. Então, como eu falei, é muito adaptável, mas é um modelinho que a gente dividiu como a gente vai trabalhar num projeto específico e quais são as perguntas-chave que a gente vai responder no projeto específico. Então, é um modelinho de semanas ali, um modelinho que a gente utiliza com o framework, uma apresentação visual. Como foi para vocês, não vai tirar no insight daqui, não vai tirar nada, não, vocês não vão tirar realmente um direcionamento, um plano de ação daqui. Vocês vão só apresentar visualmente. Então, isso seria o framework como a gente organizou nesse caso. Outro caso aí do framework, que é o que vocês vão apresentar o case, é um pouquinho dessa organização ali de raciocínio, um pouco dessa organização de como a gente chega numa conclusão final com base num projeto. Então, é um outro exemplo de framework, beleza? Última parte aí, como funcionam as metodologias que vocês vão utilizar, ou não também, depende muito do contexto de vocês, mas que a gente utiliza bastante aqui, então vou explicar para vocês de uma forma mais resumida, e também tem os materiais de apoio, caso vocês precisem aprofundar nessas metodologias, beleza?
Primeira parte é a Atenção Som, então a gente vai dividir em quatro metodologias aqui, cinco metodologias, perdão, que a gente utiliza. E as duas primeiras aí são a Atenção Som e o 4Ps do marketing. Então, são a primeira metodologia para você avaliar o tamanho do mercado de forma quantitativa, então, a forma numérica mesmo. A outra parte de 4Ps do marketing para você avaliar concorrentes, geralmente, você avalia muito mais como está o mercado externo, para, enfim, trazer alguns insights e direcionar para a empresa que você está analisando, tá? Então, a atenção só primeiro, a TAM é o mercado total. Então, eu trouxe um exemplo aí de transportes no Brasil. É o mercado total existente de transporte no Brasil. Então, seja, não importa muito o que transporta, não importa muito qual setor, enfim, nem a localização. A SAM é a nossa parte do serviço, do mercado endereçável que a gente consegue atingir. Então, é um mercado alcançável, por exemplo, com o transporte de carnes no Brasil. Então, a gente vai tentar especificar um pouco mais para o produto, para o serviço que o nosso cliente quer oferecer e dar um mercado alcançável nele, caso ele queira esteja uma expansão de uma empresa, ou tu consegue entender o mercado de uma forma mais ampla, só que especificando para aquele serviço, para onde o cliente quer entregar. Então, ele um esquema ali de muito mais de fatias. A gente vai fatiando esse mercado total, agora a gente tem uma fatia, esse mercado é o mercado alcançável, e a última parte, que seria a SOM, né, que é o nosso mercado atingível. Então, é realmente a última fatia ali do mercado, que geralmente ela tem um tempo, geralmente ela tem uma especificação muito maior de como a empresa vai atingir. Ou seja, a gente tem que ter um entendimento muito claro da empresa. Então, é o mercado atingível da empresa, é o mercado que ela realmente consegue atingir naquele momento, e a gente estima isso para o nosso cliente, faz uma modelagem ali de dados, e estima isso para o nosso cliente. Dessa análise surgem alguns insights, então a gente entende realmente o tamanho do mercado, a posição que a gente está no mercado, a fatia, a porcentagem ali que a gente tem no mercado, entende um pouquinho dos concorrentes também, então a gente consegue utilizar essa metodologia para trazer esses números quantitativos, que é muito importante. Análise 4Ps, então não vou aprofundar tanto, vou trazer só o que realmente o resumo do que é. A primeira parte ali é o produto, o que é oferecido, então o que a empresa oferece o produto, o preço, então quanto custa e como que é percebido, a praça, que seria a distribuição, e que onde é entregue, como é entregue aquele serviço, produto, e a promoção, que é como é comunicado, divulgada o seu serviço, o produto também, beleza? Então a gente vai fazer uma análise aqui muito mais dos concorrentes, a parte externa, de como a gente vai utilizar isso. Outras duas metodologias aí são a análise SWOT e a análise PESTEL, que eu falei para vocês anteriormente já. Então, a primeira parte ali da análise SWOT, a gente vai analisar em fatores externos e internos, beleza? Então, a primeira parte ali seria a força. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente faz bem já na empresa, qual o principal valor que a gente tem na empresa, as fraquezas, então, quais as desvantagens que a gente tem, o que a gente não faz ainda. Então, é uma forma de a gente analisar externamente. Oportunidades, então, se tem alguma mudança no mercado, se o que a gente não aborda conforme o mercado, você vê que é uma análise muito mais do mercado que interna da empresa. As ameaças, então, que a gente não pode oferecer, quais tendências que a gente não segue ainda no mercado, é uma forma de a gente analisar também. A análise Vestel, como falei, é uma análise que vai definir os cenários externos, nesse caso. Então, a primeira parte é política, a segunda parte é econômica, a terceira parte é sociocultural, a quarta parte tecnológica, a quinta parte ecológica e a última parte, ali, a sexta parte, é a parte legal. Então a gente vai analisar uma empresa, como a empresa se posiciona no mercado externo, nesses seis fatores ali que são importantes para a gente identificar o mercado. A última metodologia ali o BMC, que é uma metodologia visual que vocês vão utilizar aí também. É uma forma que a gente entende, a gente mostra que entendeu e também define para o cliente, nesse caso, no case, a gente define que entendeu o modelo de negócio, define que mostra que a gente conseguiu entender muito bem o modelo de negócios e ajuda muito a criar hipóteses. Então, a formular hipóteses de uma forma mais clara, a gente entender o modelo de negócios, obviamente. Então, é uma ferramenta que ajuda bastante visualmente na apresentação, mas também a gente começar a questionar e olhar para cada etapa, cada um desses nove bloquinhos aí, a gente começar a olhar de uma forma questionadora e uma forma que seja muito visual e muito tangível para a gente conseguir fazer o nosso projeto, beleza? Então, utilizem as metodologias, fiquem à vontade para utilizar as metodologias, nenhuma delas é obrigatória, mas o conceito, a ideia ali da meditação, da quebra de problemas, vocês precisam ter muito claro, e as metodologias em si, tipo, utilizem o que vocês acharem mais importante para o projeto de vocês. Basicamente isso. Muito obrigado aí pelo tempo e boa sorte aí para vocês nessa próxima fase.